Torcer para o Corinthians não é para amadores. É com essa frase que a gente inicia o pós-jogo de hoje, porque em uma partida de futebol você consegue simplesmente viver todas as emoções que envolvem torcer para o time do Corinthians. Acabou agora o jogo na Neoquímica Arena. Meu Deus do céu, que drama, que desespero. Eu sei que tá no DNA do corintiano, o corintiano torcer com drama, torcer com requintes de desespero, mas cara, não é fácil, eu admito pra vocês. Mas graças a Deus a vitória veio, mano. É o que eu disse, se a gente ganhasse de 0,5 hoje, seria extremamente importante e isso aconteceu, mano. No momento que o Corinthians estava pior no jogo, no momento que o Corinthians não se encontrava na partida, o Corinthians consegue fazer 1-0 e vencer essa partida de ida contra os porcos pela Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de pós-jogo. Obrigado pela presença de todos vocês. Quem puder fortalecer no likezão aí, ajuda muito também no nosso canal. Seu like é extremamente importante. E cara, que drama, hein, mano? Que drama, que drama. O Corinthians veio com o que há de melhor de vir, né? A gente já não esperava surpresas e realmente foi o que aconteceu. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel Martins, Carrilho e Garro, Memphis e Yuri Alberto. E foi um jogo assim que eu posso dizer pra vocês, rapaziada, que foi um jogo de extremos. Um jogo onde o Corinthians ele consegue ser muito superior no primeiro tempo. O time do Corinthians engoliu o time do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras, apesar de no comecinho do jogo ali ter adiantado um pouco a sua marcação, mas não durou nem 5 minutos. O Corinthians que conseguiu adiantar a sua marcação. O Corinthians que fazia o time do Palmeiras rifar a bola. Fazia o time do Palmeiras não conseguir sair jogando. E o Corinthians teve muita intensidade para fazer isso no primeiro tempo. Foi muito superior. O Corinthians poderia ter acabado o primeiro tempo vencendo por 2-0 facilmente, facilmente. Mas aí entra a nossa ineficiência de poder concluir a gol. Entra a nossa ineficiência de não conseguir finalizar como deveria finalizar. E o Corinthians tem a real oportunidade com um pênalti que foi claríssimo. Claríssimo. Eu até disse na transmissão mais cedo, no react do jogo, o fato de ter rasgado a meia do Memphis fez muito com que o Wilton fosse ao VAR. Porque ficou escancarado que a solada do Gustavo Gomes pegou somente na canela do Memphis. E escutar o pessoal da Rede Globo falar que o Memphis chutou a sola do Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, é piada, né? Mas enfim, o pênalti foi dado. Foi dado. E o Yuri Alberto pega na bola, faz várias orações, mas infelizmente o Yuri Alberto telegrafou na hora do pênalti. Telegrafou. Você bate meia altura, você finge que vai bater de um lado e bate do outro, coisa que é característica do Yuri Alberto de fazer. O Everton só precisava escolher o canto certo e fazer a defesa, e foi o que aconteceu. O Everton faz a defesa e a partir daí o time do Corinthians, principalmente no setor do ataque, decai bastante. Apesar de criar novas oportunidades no primeiro tempo, você já vê o Yuri Alberto sem muita confiança de jogo. O Yuri Alberto meio que se esconde na partida, a gente sentiu muita falta do Garro e, cara, de antemão eu já falo pra vocês, craques do jogo, que pra mim não dá pra ser um mais do que o outro. Mateuzinho e Ranielli. O que os dois jogaram de bola hoje não tá escrito, rapaziada. Jogaram muito bem. Pra mim, o pior do primeiro tempo foi o André Ramalho. Apesar do André Ramalho ter salvado uma bola que o Hugo já tinha ido, ter tirado de cabeça, não faz com que o André Ramalho tenha jogado bem. Pra mim, o André Ramalho tava muito estabanado no jogo, sentindo a pressão do jogo e infelizmente foi um dos piores no primeiro tempo, tá? Mas o Corinthians cria oportunidades mesmo depois do pênalti. O Roberto recebe uma bola dentro da área sozinho, poderia ter chutado de primeira, tentou ajeitar ali para tentar uma finalização melhor. Eu acho que lances assim, os milésimos de segundo fazem a diferença, não é verdade? E o 0-0 pro Palmeiras no primeiro tempo foi um baita resultado para eles. Baita resultado. Tanto é que eles
eles fazem a cera para poder levar o 0-0, porque eles viram que sentiram muito com as chegadas do time do Corinthians no primeiro tempo. Então o 0-0 sai como um resultado muito positivo para os caras no primeiro tempo. Chegando no segundo tempo, o time do Palmeiras altera alguns posicionamentos em campo e acaba fazendo com que o time do Corinthians simplesmente morresse no segundo tempo. O time do Corinthians perdeu muito seu meio-campo no segundo tempo. O time do Corinthians não conseguia se encontrar em relação a isso e sofreu muito. O Palmeiras não conseguiu concluir muito a gol no segundo tempo, mas foi melhor em vários momentos do segundo tempo. Tanto é que quando chega no lance do gol, o Palmeiras era melhor no jogo, mas num cruzamento perfeito do Mateuzinho, o Memphis Depay se desmarca e faz um belíssimo gol de cabeça indefensável pro Everton. Foi na casa dos 30, 32 minutos do segundo tempo. Horário perfeito, horário que já se encaminha pro final do jogo. Aí a gente fala, né, pô, agora Corinthians vai jogar com sabedoria, bola pro mato, 1-0 pra nós, é um baita de um resultado, mas acontece logo em seguida, numa cobrança de falta, foi logo em seguida, foi no lance seguido, o Gustavo Gomes escora de cabeça e o Maurício empata o jogo pros caras, mas o Gustavo Gomes estava impedido, mano, é pra matar, mano, é pra matar nós do coração, meu Deus do céu, cara, assistir um jogo desse tamanho, rapaziada, não é fácil, mano, se você sofre com emoções, olha, é complicado, viu, mano? Mas foi anulado o gol dos caras. Aí o time do Corinthians volta a se engrandecer na partida, porque se esse gol fosse validado, o time do Corinthians eu acho que não iria ter mentalidade para poder tentar o 2-1. Corinthians ainda perde uns 3 contra-ataques com boas chances para poder fazer 2-0. Fato é que o Corinthians perdeu muita oportunidade com o jogo de hoje, né? Infelizmente, mas acaba o jogo com o Coringão vencendo por 1-0 e levando a vantagem do empate lá pro jogo de volta no Allianz Parque. Mano, resultado ótimo. Eu tinha dito que ia ser 1-0 seco hoje e foi, tá? Momento que o Memphis Depay tava muito mal no jogo. O nosso trio de ataque, depois do lance do pênalti, a gente pode falar que o trio de ataque sentiu bastante. O trio de ataque hoje do Corinthians, ele não conseguiu se encontrar depois do lance do pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto. Você viu o Garro muito escondido, uma marcação individual em cima do Memphis, e a única vez que o Memphis consegue se desmarcar, o Memphis faz esse gol de cabeça. Então, o time do Corinthians, ele vai ter que jogar com sabedoria. Eu quero dar o destaque também, rapaziada, pelo fato do Carrilho hoje ter jogado no círculo central. Até tinha dito na transmissão passada que eu sentia muita falta de ver o Carrilho jogando naquela posição. Você viu o Martínez aberto pelo lado esquerdo, coisa que o Martínez não tá habituado de fazer, o Carrilho jogando centralizado e o Ranielli jogando pelo lado direito. Então o Corinthians jogou numa formação, digamos que ali num 4-3-1-2, né? Fazendo uma linha com 3 volantes, o Garro um pouco mais solto e Memphis e Yuri no ataque. A gente perde um pouco na chegada dos volantes, porque não é característica dos nossos volantes chegarem para poder bater pro gol, para poder fazer uma jogada, mas ao mesmo tempo incorporou muito ali no meio-campo. Então, o Carrilho jogando ali centralizado, eu achei sensacional, apesar dele ter cansado ali no segundo tempo, o Breno Bidon acabou entrando, demorou um pouco para engrenar no jogo, né? Mas no final deu tudo certo. Gostei da jogada do Charles também, o Charles entrou no segundo tempo, jogou muito bem, gostei muito da vontade do Charles no jogo, dando dinamismo, jogando com tranquilidade, é isso, entrar com calma pra poder fazer o seu, sendo que você tá descansado, né, mano? E que esse lance do Yuri Alberto, a gente não pode crucificar o cara. Poderia ter batido melhor o pênalti, bateu mal, não vou negar pra vocês. E lance assim, cara, vai na segurança, Yuri. Bate no meio do gol, bate firme no meio do gol. Nunca que o Everton ia ficar no meio do gol num lance desse tamanho, num lance desse jogo. Mas
fazer o quê? Que o Yuri possa bater o pênalti de uma maneira melhor nas próximas oportunidades. Não se escondeu, né? Voltou agora, não se escondeu, pegou a bola para bater o pênalti, mas acabou batendo muito mal. Mas o que importa, mano? O que importa é que a gente ganhou. A gente precisava construir o resultado nesse jogo e deu certo, cara. Quero falar individualmente um pouquinho de cada jogador aqui. Hugo Souza foi pouco exigido. O Palmeiras não chegou com chances reais, muito assim, pro Hugo Souza fazer ótimas defesas. Teve um lance lá do jogador deles que chegou agora, esqueci o nome, bateu pro gol uma bola perigosíssima, a bola foi pra fora, mas o Hugo Souza fez uma partida até que ok, quando foi exigido, conseguiu fazer boas defesas. Mateuzinho, melhor da partida ao lado do Ranieri, jogou demais o Mateuzinho hoje, foi impecável na marcação e fez um cruzamento perfeito. André Ramalho, pra mim um dos piores no jogo, muito perdido, muito tenso na partida. Gustavo Henrique fez uma partida muito boa também, dominando quando era pra dominar, tirando de cabeça quando era pra tirar. O Gustavo Henrique fez um corte providencial no primeiro tempo, a gente não pode se esquecer disso, tá? Matheus Bidu fez uma partida até que legal. O Matheus Bidu teve inteligência pra jogar hoje, não foi muito ofensivo, né? Mas o Matheus Bidu conseguiu sair bem nas jogadas, conseguiu trocar bem os passes, então o Matheus Bidu fez uma partida até que ok. Ranieri, ao lado do Mateuzinho, melhor do jogo. Ranieri fez a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. Eu falo isso pra vocês sem sombra de dúvidas, tá? Martínez, muita gente achou que o Martínez poderia estar apagado. Eu acho que pelo fato dele não ter jogado na sua posição, foi meio que como é que eu posso dizer pra vocês, improvisado ali no lado esquerdo, não é muito aonde o Martínez joga, mas o Martínez fez uma partida até que ok. O Martínez, quando foi exigido ali, conseguiu ter uma saída boa de bola, junto com o Bidu, tocando ali pro Carrilho no meio campo. Eu acho que o Martínez fez uma partida até que ok. André Carrilho, baita partida do Carrilho, caiu muito no segundo tempo, não sei se o Carrilho tá tendo uma certa dificuldade física, mas o Carrilho no círculo central é a melhor posição onde pode se colocar o Carrilho. Parabéns pro Dorival Júnior por ter enxergado isso. Rodrigo Garro, pra mim o Garro fez uma partida muito abaixo, tentou, conseguiu segurar determinadas jogadas, mas a gente espera mais do Garro, espera uma finalização maior do Garro, mas a marcação no Garro tava muito intensa também, mas o Garro não fez aquela partida vistosa conforme o Rodrigo Garro consegue apresentar, né? Memphis Depay, apesar de ter feito o gol, rapaziada, o Memphis Depay, apesar de ter sofrido o pênalti, eu achei ele muito escondido no jogo. Apesar de ele ter conseguido ser protagonista, né, nesses lances que eu tinha dito pra vocês, eu achei o Memphis Depay, depois do lance do pênalti ali, ele tentando flutuar, tentando fazer algumas articulações, não fez uma partida ruim, mas o Memphis errou domínio de bola, errou certos dribles, então o Memphis Depay poderia ter proporcionado mais o seu futebol em relação ao jogo. E pra fechar, o Yuri Alberto, que depois do pênalti decaiu muito, o Yuri Alberto sentiu muito o lance do pênalti, foi muito confiante pra batida e acabou se abatendo muito depois da defesa do Everton. O Yuri Alberto não fez aquele jogo de grandes finalizações, aquele jogo vistoso que a gente costuma acompanhar, mas o Yuri Alberto é importante no nosso ataque. É o que eu falo pra vocês, rapaziada. Nós temos um time titular ok. Quando a gente precisa do banco de reservas, a gente carece muito. Hoje a gente ficou exigindo que certos jogadores fossem substituídos, mas vai Poquem no ataque, vai Poquem no lugar do Garro. Então o Dorival resolveu manter todos eles os 90 minutos. Mas ganhamos, mano. Ganhamos. Agora é virar a página, comemorar essa vitória que tem que ser comemorada sim. Uma baita festa da torcida do Corinthians e jogar com sabedoria lá no Allianz Parque no jogo de volta. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto, ganhamos, porra!